Brasil vive um momento de desorientação. Uma desorientação fruto, resultado e consequência do trauma que nós vivemos nos últimos anos, a interferência de corporações na vida política do país, Ministério Público, Judiciário, processos viciados por objetivos políticos. Isso conduziu o país a uma situação que não é normal nem previsível, essa interferência, principalmente da Lava Jato, produziu um resultado eleitoral também imprevisível. As Forças Armadas foram conduzidas a um protagonismo, principalmente pela ação do presidente da República, buscando usufruir do prestígio, né, da admiração, do respeito dessa instituição. Não obteve êxito num primeiro momento, tanto que teve que destituir o ministro da Defesa, os comandantes militares, mas arranjou um ministro da Defesa disposto a cumprir esse papel, ou seja, de politização das Forças Armadas. Mas acho que isso também não terá muitas consequências. Acho que não obterá o resultado almejado. Acho que as Forças Armadas não participarão de qualquer tipo de aventura que envolva a quebra da legalidade, que pode ser a aspiração, o sonho ou a fantasia do presidente da República. Aldo, o ministro da Aeronáutica deu uma entrevista ao Globo em que ele foi... Ele deve ter violado, imagino, os regulamentos da Aeronáutica e das Forças Armadas, porque ele deu uma entrevista política dizendo que as Forças Armadas não aceitariam, sugerindo, ao menos, que não aceitariam a punição do general Pazuello e nem do coronel Elcio Franco. Disse que era a oposição tentando desgastar o Bolsonaro e inventando corrupção no governo. Ele não atropelou ali os regulamentos internos das Forças Armadas? A pior coisa que poderia acontecer com a entrevista do comandante da Aeronáutica era a entrevista ser levada a sério. Essa era a pior coisa que poderia acontecer. A segunda pior coisa que poderia acontecer era a entrevista não ser levada a sério, que foi o que aconteceu. Ninguém levou isso em conta. Apareceu como uma bravata desprovida dos meios. Ou seja, a bravata o que é? É a falsa coragem. A bravata é a insegurança. A bravata é, muitas vezes, o desespero. A coragem, geralmente, é uma virtude que é acompanhada da modéstia. A coragem não é exibicionista. Então, o que aconteceu foi uma exibição, uma bravata, que ninguém levou a sério, nem dentro das Forças Armadas. Os círculos que comentam com responsabilidade o papel das Forças Armadas não levaram isso a sério. Apareceu como o comando da Aeronáutica apenas reproduzindo as bravatas de porta de palácio que o presidente da República exibe todo dia. Aldo, finalmente, o Lula ganhando a eleição, ele assume? Quem quer que ganhe a eleição vai assumir. O Brasil não vive riscos. Acho até que o presidente da República trabalha com essa ideia para poder despistar a outra destruição que o país está sofrendo, que é a destruição material, a destruição física, o processo de privatizações, como que está acontecendo na Eletrobras, na Petrobras. E a gente fica prestando atenção nessa ameaça à democracia que, para mim, não existe. Existe turbulência. Claro que vai existir turbulência. Existe saculejos, porque a democracia no Brasil, ela, para de fato funcionar, vai ter que acolher os choques, os conflitos, das desigualdades
do país, dos desequilíbrios do país, desigualdades sociais, desigualdades regionais, desigualdades culturais. Se a democracia funcionar, ela naturalmente vai expressar o choque, o conflito de uma sociedade desigual e desequilibrada. A não ser que nós vivêssemos numa sociedade perfeita ou numa ditadura, é que esses conflitos não reverberariam na vida do país. Então, vai ter esses saculejos, mas Bolsonaro não tem autoridade política, não tem liderança, não tem aliados para qualquer tipo de aventura. Não tem nada que se compare a 64. 64 você tinha a mídia participando, a imprensa da época, e não era a imprensa dos purões, a escória das mídias sociais, era a melhor imprensa do país, os grandes editorialistas propondo golpe, exigindo golpe. Era um Carlos Heitor Coni, um Antônio Calado, um Alberto Dines. Você tinha a CNBB publicando um manifesto a favor do golpe. Não era o padre da paróquia lá do interior do Brasil, era a CNBB pedindo golpe, o empresariado de São Paulo financiando o mensalão do golpe, comprando partidos, movimento sindical, você tinha a Embaixada Americana, e, por fim, você teve os militares, que entraram por último. Hoje eu não vejo assim ninguém disposto com representatividade, nem as Forças Armadas querem saber disso. Eu não vejo o empresariado, não vejo a imprensa, não vejo a Embaixada Americana, não vejo a igreja. Então, Bolsonaro vai ameaçar a Constituição exatamente com que roupa, como perguntaria o sambista.